como é que começou a sua história aí com o Japão e se mudar para lá? Eu acho que muitos brasileiros sabem, né, que a gente tem uma comunidade gigantesca de japoneses no Brasil, vivendo no Brasil. E não sei se todo mundo sabe que a gente também tem uma comunidade gigantesca de brasileiros vivendo no Japão. É a segunda maior comunidade de brasileiros vivendo fora do Brasil. A primeira, obviamente, é Estados Unidos, né? E o Caramba. Japão hoje, eu acho que tem mais de 200 mil brasileiros. É muita gente. Muita gente mesmo, muita gente. Sim, E to sim, sim. e assim, eu imagino que, vamos dizer, 90% e 95 deve ser porque são descendentes de japoneses. Exatamente, foi o meu caso também. Eu tinha acabado de concluir o ensino médio no Brasil, eu estava com 16 anos, Hum. e meu sonho era fazer uma faculdade. Eu achava que isso ia ser, nossa, sabe, aquele negócio. Eu era bem, assim, nerd, né? Não Sim. inteligente, só uma pessoa esforçada mesmo, mas eu queria muito, muito fazer uma faculdade. E eu sou de família humilde, meus pais, eles não tinham condições de me ajudar. Hum. E aí, na minha cabeça, eu pensei, eu vou para o Japão, trabalho um pouquinho, porque como tendo a ascendência japonesa, então é muito do nosso dia a dia ver pessoas que também têm ascendência ir para o Japão. Aí você Sim. ouve aquelas histórias de fez dinheiro, né? Voltou para o Brasil e tal. E eu decidi, eu falei, acho que eu vou para o Japão, faço um pouco de dinheiro para fazer a minha faculdade, volto para o Brasil e consigo aí realizar o meu sonho. Eu não tinha nenhuma família no Japão, nenhum conhecido, e Seu eu fui seus completamente sozinha. seus pais mesmo são japoneses ou seus avós, como é que é? O meu pai, ele é filho de japoneses, né? Então, o Sim, meu pai é a segunda geração, né? sim, E eu sou a terceira geração. E minha mãe, ela é brasileira. entendi. E mesmo assim você não tinha conhecido nenhum no Japão? Não. Eu acho que a parte do meu pai, né, que é a parte japonesa, acho que nunca precisaram ir para o Japão, né? Eles Hum, sempre, acho que tiveram uma boa qualidade de vida, enfim. hum. Sou da parte pobre, então eu fui aí desbravar esse caminho. E aí eu decidi ir para o Japão. Eu tinha acabado de fazer 17 anos, né? 16 para 17. Hum. E aí contactei uma agência que tem muito disso, de agências que fazem esse intermédio entre brasileiros que querem sair do Brasil para ir para o Japão e colocação de trabalho no Japão, né? O que a gente fala, Sim. tipo, empreiteiras, né? Então eu contactei, Hum. eu não tinha nem dinheiro para pagar minha passagem, então o que acontece? Eles financiam essa passagem para você também. Então você já Sim. chega lá com uma dívida gigantesca, porque Caramba. obviamente eles não vão cobrar, né? E além disso, Felipe, só abrir um parênteses, eles faziam antigamente uma coisa ilegal, que era reter o seu passaporte. Nossa. Então, eu cheguei lá com dívida e ainda não tive acesso ao meu passaporte por vários meses, assim, até pagar a dívida. Mas É um isso negócio bem surreal. isso o que a gente hoje em dia chama, assim, de tráfico humano até, né, assim, não tô falando que tenha sido o seu caso, mas, tem alguns casos aí na Europa que acontecem situações parecidas, assim, que Sim, que que é uma exatamente. coisa grave até, né. Eu acredito que hoje em dia isso não seja mais algo que eles Hum. façam, porque obviamente a gente tem o pessoal na internet, né, colocando a boca aí no trombone, não deve ser alguma coisa. Eu posso estar enganada também, Felipe, Sim, mas sim. todo mundo que saía do Brasil, assim, todo mundo que eu conheci lá no Japão, não, eles não tinham um passaporte, ficava com a empreiteira e eles não devolviam até você pagar a sua dívida. Então, se, por exemplo, uma passagem custaria R$ 1.000, eles cobravam 4.000, entendeu? Caramba, E é. aí, e aí você é um refém mesmo, você não tem o que fazer, você tem que trabalhar e pagar, né? E tem que ficar muito tempo ali, né, até você conseguir pagar essa dívida, Muito, eh, Felipe, muito. Porque por o custo de vida no Japão, ele é muito alto. E quando eu cheguei lá, eu cheguei no auge do inverno, então nevava muito. hum, E eu fui morar dentro de um container com mais 3 pessoas. caramba. Literalmente era um container, Felipe. E Sim. eu lembro que eu fiquei sem dormir por umas 3 semanas, porque estava passando muito frio.
Hum. Porque, imagina, estava nevando, eu não tinha Sim. roupa apropriada, né? Eu cheguei lá, não tinha o que fazer, eu não sabia como lidar com aquela situação. E aí eu fiquei sem dormir durante umas 3 semanas de tanto frio. E aí uma senhora brasileira que trabalhava na fábrica, que eu entrei, ela viu a minha situação, ela perguntou o que estava acontecendo, eu falei para ela que eu estava passando frio, e ela me deu um cobertor elétrico. Ah. E isso foi o que salvou a minha vida, assim, literalmente salvou a minha vida. Essa senhora era o quê? Japonesa? É brasileira Brasileira. também, ela é uma brasileira também. Brasileira. Assim como eu, ela tem ascendência, ela foi como se fosse uma mãe para mim, Sim. porque eu cheguei lá, imagina, sem família, sem dinheiro, sem amigos, sem ninguém, num país totalmente estranho, né? Uma criança, né? Praticamente, de Sim, 16 para 17 anos. com essa E aí, idade. E não pensou em desistir assim? Voltar pra casa? Ou não tinha nem como, né, na verdade. não tinha como. E também os meus pais, eles não me educaram a ser esse tipo de pessoa, de desistir no primeiro, né, na primeira adversidade. Porque assim, né, Felipe, toda mudança, ela sempre tem um custo para você. E aí a gente tem que estar comprometido a pagar esse preço. Seja ele de tempo, seja financeiro, seja... Enfim, se a mudança ela não te custa nada, então não é uma mudança de verdade. E eu estava disposta a pagar aquele preço, porque a faculdade era o meu sonho, entendeu? E eu estava Sim. disposta a fazer. Mas eu lembro que quando eu cheguei, eu recebi o calendário daquela fábrica, eu coloquei assim e eu anotei: eu não vou morrer aqui. Porque eu já, desde o dia que eu pisei no Japão, eu sabia que aquilo não era a vida que eu queria para mim, assim, né? E todo mundo falava: imagina, depois de 2 anos você já vai estar acostumada, você nem vai querer ir embora, logo, logo você vai ter filho, vai desistir desse negócio de estudar para quê? Eram esses os conselhos que eu ouvia. E aí, quanto tempo foi para conseguir pagar essa dívida inicial e ter uma vida até relativamente mais normal? Para pagar a dívida, ela é muito relativa. Para mim foi rápido, porque eu fui muito assim. Nossa, eu recebi o salário, eu tentava guardar o máximo, comia pão com ovo, realmente, porque além de tudo, Felipe, uma das coisas que eu cheguei no Japão e mais me incomodava é saber que mulher e homem ganhavam diferente, Sim, mesmo fazendo o mesmo trabalho. Então, por exemplo, assim, se eu apertava um parafuso e um cara do meu lado apertava o mesmo parafuso, a gente ganhava diferente, só pelo fato dele ser homem. E isso não caramba. entrava na minha cabeça, né? Porque até então eu era muito jovem, né? Não tinha essa noção de como o sistema funciona no Japão. Mas independente disso, eu consegui pagar rápido a minha dívida, o que muitas vezes não acontece, porque o que acontece? Os brasileiros chegam lá, eles fazem mais dívida, porque eles não conseguem economizar, e aí eles pedem o que eles chamam de vale, que era tipo um empréstimo da Sim, empresa. E aí soma-se a quantia que você já está devendo. Teve gente que eu conheci que demorou 2, 3 anos para conseguir pagar. caramba. Mas eu consegui pagar em 6 meses. E depois que eu paguei isso, que eu comecei a tentar juntar o dinheiro para a faculdade, né? Que era o meu Sim. sonho. E isso bem jovem ainda. E aí, o que aconteceu? Você realmente fez a faculdade ou fez lá Ah, no Japão? Como é que foi? essa primeira vez que eu fui para o Japão, eu pensei que eu ia conseguir juntar tudo em 1 ano e voltar. Só que a realidade é bem diferente, né, Felipe? Igual eu te falei, 6 meses Sim, se passaram e eu não juntei um centavo porque eu precisei pagar a dívida. Depois foi só tentando começar a comprar coisinhas para casa, tipo um cobertor. E sim, isso vai, porque o custo de vida no Japão também é muito alto, né? Então, soma-se isso a uma carga horária de trabalho tipo de 12 horas, 6 dias por semana. Você acaba entrando meio que numa vida assim que você acaba até deixando aquele que você tinha na cabeça de lado e sim. começa a focar em dinheiro. Não, peraí, eu vou juntar mais dinheiro, eu vou juntar mais dinheiro. Então, o 1 ano se tornou 4, né? No Caramba. final das contas. É. E aí eu acabei voltando para o Brasil 4 anos depois. Eu voltei na época, o meu namorado, hoje meu marido, né? A Hum, gente voltou para o Brasil, eu comecei a fazer a minha faculdade.
Ah, então Só você voltou que, mesmo como se fosse para valer mesmo, né? sim, Hum, porque era o meu objetivo, né. hum, Só que aí, eu cheguei e comecei a fazer, mas aí você começa a perceber que a situação no Brasil ela vai ficando, eh, é difícil, né, financeiramente falando. sim. Então, eu acho que eu não tinha a quantidade ideal que eu precisava, e também minha família precisava da minha ajuda financeira. Minha família sempre foi a minha prioridade, independente, né, dos meus sonhos, a minha família era sempre em primeiro lugar, então eu tinha que ajudar a minha família. Sim. E aí, eu não sabia o que fazer, né, fiquei meio perdida nesse meio tempo, volto para o Japão, não volto. Hum, Nisso, o meu, namorado, né, ele voltou para o Japão, porque hum. ele não se adaptou, e isso é um grande fato que acontece, muitas pessoas que saem do Japão não se adaptam mais ao Brasil, É um choque porque cultural, né, é, normal aí que a gente exatamente. Segurança, né, uhum, Felipe? Segurança, conforto, você ter acesso a coisas que você não tinha no Brasil, no Japão você tem. É hum, muito envolto aos bens materiais, ao que você pode conseguir ter, né? Não é sim. muito ser, é mais o ter, né? Enfim, e ele acabou voltando, mas eu não queria voltar para o Japão para trabalhar, porque eu não me via fazendo aquilo. Felipe, eu trabalhava Hum, numa esteira, assim. hum. Imagina você trabalhando 12 horas de pé, parafusando a mesma coisa, o dia inteiro, Sim, sim. parafusando a mesma coisa. O que que isso vai te agregar profissionalmente? Eu posso me tornar uma ótima pessoa que parafusa coisas, Sim. mas não vai me levar a nenhum lugar que eu gostaria de estar, né? E De e novo, isso quantas horas no dia? 12 horas, 12, 12 14 horas. horas. Caramba. Né? E eu trabalhava só de noite, então quando eu cheguei no Brasil, inclusive, eu estava com deficiência de vitamina D porque eu mal via a luz do dia. Hum, É muito louco, né, a gente pensar que existem pessoas que estão nisso e tem muita gente que está muito feliz também levando essa vida e hum, tá tudo bem, sabe, Felipe? Tá tudo bem você tá hum. feliz fazendo o que você tá fazendo. Não era a vida para mim, entendeu? Sim. E não era o que eu queria para o meu futuro. Mas, de novo, né, eu não sabia o que fazer. E nisso surgiu a oportunidade de eu prestar uma prova para conseguir uma bolsa de estudos no Japão. E Hum, aí, só que era muito difícil, porque eu não falava japonês fluentemente, obviamente, era um dos requisitos. E o outro requisito é que você tinha que cumprir certos papéis dentro de uma associação sim. para eles verem que você está comprometido a ganhar essa bolsa de estudos. Então, o que, que eu fiz? Eu limpei peixe, sabe? Lavei chão, fiz o que tinha que Aham. fazer. E aí eu consegui essa bolsa de estudos e eu fui para o Japão estudar, eu fiz um estágio técnico, e aí sim que foi uma outra vida, um outro Japão que eu vi, nossa, foi maravilhoso. E eu ganhava para isso, né? Eu ganhava o mesmo salário que eu ganhava trabalhando, eu Hum. ganhava para estudar. Ah, que legal. Então, mas essas oportunidades ainda existem hoje em dia? Existem e é uma coisa que eu sempre tento promover, porque são diversos tipos de bolsas de estudo e não necessariamente você precisa ter ascendência japonesa. Sim. Inclusive, eu conheci diversos brasileiros que eles não tinham ascendência nenhuma, não falavam japonês e eles conseguiram a bolsa só com inglês. Então, e obviamente você tem uma formação e tudo mais, é muito mais para tipo fazer pós, mestrado e doutorado, né, nessa área Entendi. assim. Mas existem diversas oportunidades e eu acho que muitos brasileiros não conhecem isso, né? E eu Hum. sempre tento divulgar o máximo que eu puder, porque isso foi uma das coisas que mudou a minha vida, realmente ter essa oportunidade de poder estudar no Japão. Obrigado demais por ter visto esse corte. Para saber como sair do zero e conseguir o seu primeiro emprego na Europa, clique aqui no link da descrição.